As palavras de mãe são palavras que marcam no coração de Deus. Porque a minha mãe sempre falava, um dia você vai ser freira. E o menininho, um dia antes, tinha perguntado para a mãe como é que era uma freira. E aí, o dia que elas chegaram, a mãe não sabia como explicar isso, né? Como é que eu vou explicar para esse menino o que é uma irmã, né? O que é uma freira? E no outro dia seguinte, a irmã chegou lá e aí o menino teve um contato com ela. Então, isso é muito importante. Só de ter o padre recebendo a gente lá, sentado, lá esperando, já foi uma grande alegria pra gente. A ideia de trazer as irmãs para cá primeiramente, foi olhando a realidade social do município. Existe uma deficiência espiritual na evangelização e também na parte social, que é consequência disso. Então, primeiro eu conversei com o bispo, perguntando a ele, explicando toda a realidade social do município, de evangelização, todos os problemas que tinham. E então ele me deu carta branca. Ele falou, não, padre, se o senhor conseguir uma congregação que venha para o município, que venha para a paróquia tenha condições, então, de acolher essa congregação, então, por mim, está tudo certo. Então, tendo o aval do bispo, eu comecei a procura. Que não foi fácil. E aí a irmã Esperança, entrou em contato comigo para fazer uma pergunta a respeito de uma coisa que não tinha nada a ver. Ela disse assim, padre, aqui, irmã Esperança, Ela falou de onde que ela era, né? E falou assim, padre, eu tenho uma dúvida a respeito do direito canônico. Ela queria tirar uma dúvida a respeito de uma situação que ela estava vivendo lá, que ela queria sanar aquela dúvida. E eu expliquei para ela tudo certinho, como é que funcionava, né? E ela agradeceu. Daí eu falei assim, irmã, será que a senhora não teria umas irmãs para vir para cá? E ela daí ficou bem feliz, assim, não, padre, eu vou falar com a madre, vamos conversar sobre isso. E assim, foi uma questão assim de poucos dias, não deu nem 1 ou 2 dias, a madre já queria falar comigo, a gente já começou a conversar. E a madre já daí queria vir para cá, não, eu vou aí, padre, nós vamos conversar pessoalmente. E aí nós marcamos da madre vir aqui. Ela falou assim para mim, ela me ligou no dia à noite, o qual eles iam viajar. Eu já estava numa cidade mais para frente, para poder buscar eles em Chapecó. Ela ligou para mim e falou, padre, cancelaram o nosso voo. E eu já, né, confiando na esperança humana, disse assim, então ela não vem mais, né? Já foi tudo por água abaixo. Então ela disse assim, então, padre, cancelaram o voo, nós alugamos um carro, nós vamos sair daqui a pouco. Nós vamos sair de madrugada e nós vamos ir de carro. Então eles rodaram um dia inteiro de carro, assim, sem dormir, vieram para cá. Chegaram aqui no final da tarde daquele dia, eu falei quando era umas 11 da noite, do dia anterior. Aí nós pousamos em Frederico, conversamos com o bispo no outro dia cedo, viemos para cá, para Campo Novo. Elas olharam tudo, passaram aqui um dia e no outro dia já voltaram para São Paulo também de carro. E aí, no dia 10 de fevereiro, as irmãs estavam aqui. Eu sou natural do Ceará. É do interior de Fortaleza, 250 quilômetros do interior de Fortaleza. Se chama Guaraciaba do Norte. Passei 3 anos em Amazonas, 2 anos e meio em Palotina, Paraná. Também já fui em Minas, já fiquei no Ceará e no interior de São Paulo. Então, cada estado é uma realidade diferente. A madre tinha falado que eu ia mudar de missão, mas assim, ela não tinha especificado para onde eu iria, com quem eu iria. Eu estava numa casa de missão no interior de São Paulo, Rio Grande da Serra. Depois que terminou o retiro, a madre reuniu todo mundo e falou, quem vai abrir a nova casa de missão em Campo Novo é a irmã Aparecida com a outra irmã. Eu sou do Amazonas, da cidade de Altazes. Eu primeiro estava em Maceió e a gente estava jantando, eu e a outra irmã que estava comigo, que era superiora.
Aí a irmã, minha diretora espiritual ligou e falou que eu ia mudar de missão e que vinha outras 2 irmãs para o meu lugar, que eu ia para São Paulo e depois de São Paulo eu ia com a irmã Aparecida abrir a nova casa de missão. Então assim, para mim foi um dia, aí depois de uma semana eu já estava em São Paulo. Eu fiquei só 2 semanas, depois estava em São Paulo e depois estava aqui, né? Então assim, foi uma coisa de repente. Mas como a nossa vida é de mudança, é da gente poder estar a serviço de Deus, então é uma alegria poder estar em cada lugar, você saber que lá onde você vai poder dar testemunho de Jesus e vai poder também testemunhar o amor de Nossa Senhora. Nós viemos sem contato nenhum, sem telefone, sem nada. Apenas nós embarcamos e desembarcamos em Frederico, mas nessa confiança que Deus sabia onde que nós iríamos morar, com quem nós iríamos conviver. Com Nossa Senhora, não tem como dizer não ao chamado que ela nos faz para verdadeiramente se entregar a Jesus, se entregar a ela. A palavra que define Campo Novo, assim, as pessoas, é a generosidade, porque eles têm o coração muito aberto. Tudo que a gente precisa, ele fala assim, irmã, tá precisando disso, irmã, tá precisando daquilo. Então, a gente vê o amor que eles têm, eles nem nos conheciam. Na verdade, assim, no primeiro dia, aí já de 3 meses que a gente tá aqui, eles já abraçaram a gente com tudo. Parece que a gente tá vivendo 10 anos aqui. Assim, uma outra realidade, né, aqui, é algo diferente. A gente vê que aqui, a diocese em si, ela verdadeiramente é um oásis da graça de Deus, onde eu falo assim por experiência própria, em outros estados, em outras dioceses, a gente vê que aqui é amparado pela graça de Deus. Tanto, não só Campo Novo, mas a diocese em si, pela graça do conhecimento pelos pastores, que Deus colocou nesse solo, nessa terra. Então, eu posso dizer assim que, de primeira mão, assim, que a felicidade do nosso coração, realmente aquilo que nós fizemos, que foi a vontade de Deus de vir para cá, não tem arrependimento. As crianças, por exemplo, quando vê a gente, fala assim, olha Maria, olha Jesus. Então, eles estão vendo na gente a presença de Jesus e a presença de Nossa Senhora. Então, para nós, cai como uma responsabilidade, porque nós temos que testemunhar. Nós temos que testemunhar com nossas palavras, nossas ações. São mulheres realmente sacrificadas, você vê um espírito sacrificado em toda a missão que elas fazem, realmente superou as expectativas, né? Mas eu penso que o maior proveito foi para o município. Porque tem pessoas na cidade que nunca tiveram contato com irmãs, que nunca viram isso, que nunca realizaram esse trabalho. Primeiro, na adoração a Jesus, a gente inicia com o Santo Rosário todos os dias. De segunda a segunda. Então, a gente acorda geralmente aqui, a gente acorda 3h50 para a gente poder rezar às 4. Então, aquela é a hora mais preciosa do nosso dia. E depois, do Rosário, a gente tem as laudes, a oração litúrgica que a gente reza. E depois começam os trabalhos, né? Tem as catequeses que a gente dá durante a semana aqui. Tendo irmãs aqui que rezam todos os dias o Rosário e fazem adoração ao Santíssimo Sacramento, isso já é para a paróquia um bem tremendo, para o povo já é um bem tremendo. Porque a primeira função delas aqui é rezar. Rezar pelo povo de Deus, rezar pela paróquia, rezar pela conversão dos pecadores, rezar pelas almas tíbias, né? E rezar também por toda a necessidade espiritual e financeira da paróquia, também material. Então o primeiro trabalho é rezar, esse é o primeiro fundamento delas. E depois então vem toda essa ação pastoral a qual elas estão realizando aqui na paróquia. O nome da nossa fundadora é Temis Carvalho de Andrade, em religiosa Madre Maria de Jesus. E assim, ela foi inspirada pelo Espírito Santo a fundar a Congregação dos Humildes Servos da Rainha do Amor, que nasceu no dia 15 de maio de 1994. A nossa fundadora, ela era protestante, de uma igreja presbiteriana. E assim, ela, através do filho dela, houve uma conversão a Nossa Senhora, através do milagre que aconteceu com o filho dela, que é o Oswaldo, né? Então, assim, foi uma mudança muito radical na vida dela, que ela teve que transformar toda a vida dela, a mente dela, o pensamento, para a Igreja Católica. Então, assim, foi uma coisa repentina, foi uma mudança totalmente, uma conversão de verdade, onde ela abraçou a fé católica, abraçou o amor maternal de Nossa Senhora e a presença eucarística de Jesus. Ela morreu em 2007, já faz 14 anos, e assumiu a Madre Isabel, que é natural da Itália,
e já faz 14 anos também que ela está na direção da congregação, né? E assim, ela é uma madre muito inspirada pelo Espírito Santo, muito sábia em tudo aquilo que ela faz. Então a gente confia em tudo aquilo que ela manda. A gente tem esse voto de obediência, então a gente sabe que a gente obedecendo a ela, a gente está obedecendo a voz de Deus. Então quando ela manda a gente para uma casa de missão, a gente sabe que é lá que Deus quer que a gente vá. Então por isso que a gente sempre fala assim, Senhora, porque a gente sabe que é o melhor que ela está querendo para nós e é o melhor também para a missão. Sempre onde tiver uma casa de missão, existe um Jesus eucarístico, existe a presença de Nossa Senhora, porque é isso que mantém. Nós não podemos ter nada, tendo Jesus nós vamos ter tudo. Então é como a madre falava para o padre e pediu que tivesse Jesus, não precisa ter nada. Tendo Jesus, o resto a gente consegue. Então essa é a essência da nossa vida pastoral, da nossa vida espiritual, é Jesus. Aqueles que têm medo de responder o chamado, é preciso sair da covardia. Porque muitas vezes os jovens, ele não tem medo, não tem vergonha de assumir tantas coisas erradas, de dizer, digamos assim, com o peito cheio, de dizer que faz isso, faz aquilo, e que muitas vezes para a sociedade é uma coisa bonita, mas para Deus é abominável, mas tem medo de assumir uma vocação, tem medo de morrer por Cristo, tem medo de assumir o chamado de Deus. E isso está se perdendo, infelizmente. Se perde muitas vocações porque não se fala a verdade e não se chama a verdade de Cristo para ele conhecer. Não se dá as ferramentas certas para esse jovem ou essa jovem buscar a santidade através de responder o seu chamado à vocação. O nosso trabalho se volta ao serviço dos pobres, que é o nosso quarto voto que a gente faz, que é exclusivamente voltado para os pobres, né? Tem o trabalho com os irmãos de rua, tem o trabalho com as crianças carentes, com as famílias. E a nossa missão é essa, divulgar a presença de Nossa Senhora, levar Nossa Senhora aos corações daqueles que já perderam a fé, que não tem ela como mãe. As irmãs estão na paróquia para ser o rosto feminino, né, da igreja. Eu sempre disse isso. Né? Vocês têm o pai, mas precisa também ter o rosto feminino. E o trabalho delas aqui hoje, essencialmente, se dá, ou seja, a presença delas está nas pastorais, todos os movimentos, mas de forma muito especial, elas estão trabalhando agora com o Clubinho Ave Maria, que é uma evangelização para crianças de 4 anos em diante, e tomou uma proporção que a gente não imaginava, e graças a Deus, né, tem aí quase 80 crianças participando todos os sábados. Também as irmãs estão dando catequese, muitos catequistas estão em grupo de risco, elas assumindo toda a catequese da paróquia, elas estão acompanhando os jovens, né? Tem o terço das mulheres também que as irmãs acompanham. Esse clubinho tem um grupo de uma coordenação que também elas acompanham, porque elas dão formação, né? E estão presentes também nas músicas, enfim, né? Aonde chamam elas na paróquia, elas estão à disposição.